Esse vídeo aqui tem mais de 500 mil de views, prometendo uma estratégia estupidamente simples que dá lucro todo santo dia. O youtuber, que é gringo, mostra aqui resultados de trade dando mais de 11 mil dólares ali em poucos trades. E diz que qualquer iniciante poderia ter esses resultados. Mas a matemática não aceita desaforo. Eu peguei a estratégia dele vírgula por vírgula e transformei em código e rodei um teste cego nos últimos 2 meses. O resultado é que se você rodar a estratégia dele cegamente, a chance de você quebrar sua conta é de quase 100%. Hoje eu vou te mostrar porque estratégias de 1 minuto normalmente são máquinas de triturar sardinhas e qual foi a única mudança que eu fiz no código para transformar esse resultado aqui nesse aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, eu tô no mercado cripto desde 2017, esse aqui é o meu 3º ciclo do Bitcoin e eu parei de achar faz tempo. Eu codifico e se o código não valida, eu não opero. Eu configurei o sistema do vídeo para operar com 100% da banca em todos os trades. É um teste de estresse. Que o sistema for bom, ele vai aguentar. Mas antes de eu te mostrar os resultados, deixa eu te mostrar rapidinho como é que funciona essa estratégia para você saber o que é que a gente está testando. A lógica é simples, por isso viralizou tanto. Deixa eu te mostrar aqui no gráfico. Primeiro você vai esperar a abertura do mercado de Nova York, que no caso aqui é às 9h30 do horário UTC-5. No Brasil é -3. Então você vem aqui no TradingView e muda para -5 e você vai chegar no mesmo gráfico que eu tô aqui. E eu estou aqui no mini índice da Nasdaq, tá? Então por isso que aqui ele marca aqui o azul, que é o mercado fechado, e depois aqui o pré-mercado, melhor dizendo, e aqui é a abertura do mercado. O que a estratégia faz? Ela marca os primeiros 5 minutos. Eu estou no gráfico de 1 minuto, então as primeiras 5 barras. A gente vai marcar a máxima das primeiras 5 barras e a mínima. Então no caso aqui a mínima das primeiras 5 barras é essa aqui, e a máxima é essa aqui, né? O quinto candle aqui, essa aqui é a máxima. 1, 2, 3, 4, 5 candles. Então, o que a gente faz agora, depois de marcar isso, a gente vai ver o candle que rompe. Então, no caso aqui, esse candle aqui foi o candle que rompeu o canal. Então, a gente vai entrar aqui, certo? Errado. Isso aqui é só um sinal para a gente analisar e ver, a partir daqui, se a gente vai entrar ou não no trade. E a gente vai saber se a gente vai entrar ou não com base em Fair Value Gap. O que é o Fair Value Gap? É essa distância aqui, ó. Então, a gente pega o candle depois e o candle antes do rompimento e vê a distância entre a mínima do candle que está depois e a máxima do candle que está antes. Tá vendo aqui que tem uma distânciazinha aqui, ó? Esse retângulo que a gente vê aqui. Isso aqui é um Fair Value Gap. Então o sistema só opera, você só vai abrir o trade quando aparecer um Fair Value Gap, seja para cima ou para baixo. Aqui se tivesse rompido a mínima aqui desse canalzinho, a gente operaria para baixo, tá certo? Então no gráfico de 1 minuto a gente pega esse canal com base nas primeiras 5 velas, primeiros 5 minutos do mercado. Quando rompe, a gente analisa se tem um Fair Value Gap. Tem Fair Value Gap? Ele foi formado quando esse candle verde aqui fechou, né? Então a gente entra no fechamento desse candle. Coloca o stop loss na mínima do candle que rompeu o canalzinho e projeta o alvo 2 vezes para cima. Então nessa ferramenta do TradingView aqui a gente fica de olho nesse Risk Reward Ratio aqui, coloca 2, mais ou menos aqui. E é só isso, né? Só isso, o stop está ali embaixo, o alvo está aqui em cima, bateu aqui, saiu, opera 1 vez por dia no gráfico de 1 minuto. Vendo aqui o exemplo, parece uma maravilha. E esse aqui é o sistema, tá bom? Então, se não tiver Fair Value Gap e o preço voltar, então a gente espera um rompimento de novo e vê se entra, né? Então, não é somente no primeiro rompimento que entra. Se não tiver Fair Value Gap aqui, volta para dentro, rompe de novo, a gente entraria ali. Então, uma estratégia bem simples, como ele falou, é de fato estupidamente simples. Então, o sistema que eu programei vai fazer exatamente essa análise. Ele vai marcar a mínima, a máxima, vai ver quando rompe, vai ver o Fair Value Gap e vai entrar se tiver Fair Value Gap. Se não tiver, ele espera próximo rompimento e entra. Então, vamos ver o que acontece quando a gente coloca dinheiro de verdade nessa estratégia aqui, fazendo o backtest, simulando a nossa conta real. Então aqui no TradingView, essa aqui é a estratégia que eu programei e olha só os resultados, né? Se eu não me engano, a Nasdaq, o índice da Nasdaq é exatamente aonde ele mostra no vídeo dele. E tá aqui o resultado, né? Menos de 1% de lucro nos últimos 2 meses, 55% de acerto, 18 trades, né? Um resultado pífio aqui. Nessa ação aqui, INTC, que é a Intel, né? 3% de prejuízo. MRNA, quase 5% de prejuízo. ADI, 0,3% de lucro, não é nada isso aqui, né? MU, 4% de prejuízo. PANW, 3% de prejuízo. Meta, 3,23% de prejuízo. SNPS, essa aqui deu lucro, 3,78% em 2 meses, 55% de acerto, né? Essa aqui até que tá interessante, a curva de capital não tá ruim. MCHP, 2,12%. MRVL, menos 0,5%. MEL, ó, essa aqui tá bem legal o resultado, essa aqui ficou boa, ó. 10% de lucro, 40 trades, 45% de acerto. Isso aqui ficou interessante. LCID, ou menos 8% de prejuízo. ASML, prejuízo. A Qualcomm aqui, praticamente 0 a 0, né? 1%. CDN, 4% de prejuízo. TXN, 7% de lucro, mas é uma curva de capital que um trade só foi que deu todo o resultado aqui, né? Ficou lateral.
Na Amazon aqui um prejuízo de 5%, enfim. Claramente não é uma estratégia estupidamente simples que dá lucro todo santo dia, como ele falava. Principalmente com essas taxas de acerto que a gente está vendo aqui de 30%, 15%, 20%, 33%, enfim. E eu testei também algumas criptomoedas aleatórias aqui. Então, por exemplo, essa TNSR aqui, prejuízo de 12%, quase 13%. A Band, 6% de prejuízo. A Quantum, 0,5% de prejuízo. DYM, prejuízo também de 24%, 8% de prejuízo. 4% de prejuízo, 3%, enfim. Esses são os resultados operando exatamente as regras que ele comenta no vídeo dele. Exatamente. É prejuízo constante, é curva de capital vermelha para baixo com uma ou outra exceção ali que dá um resultado bem legal. Mas é exceção, como eu disse. E o vilão aqui não é necessariamente o mercado, são os ruídos e as taxas, principalmente. Então, com um gráfico de 1 minuto, nesse tipo de sistema, você vai acabar operando movimentos ali de 0,5%, 0,3%, 0,2%. É muito pouco. Então, o movimento que você tem, que você pega no trade, muitas vezes você perde pelas taxas que a corretora cobra ou pelo próprio spread de você executar essas ordens, tentar executar na hora certa. Basicamente você está trabalhando de graça para a corretora, pagando taxa para ela e acaba sendo matematicamente impossível a gente ter lucro consistente com uma estratégia dessa, operando ela dessa forma que o rapaz comenta no vídeo dele. Mas olha só o que acontece quando a gente muda só uma coisa na estratégia. Eu vou colocar aqui o gráfico de 5 minutos e em vez de olhar para as primeiras 5 barras, eu vou olhar para as primeiras 3 barras, que seria os primeiros 15 minutos da abertura do mercado. Vou manter todas as outras regras idênticas. Olha só o que acontece. A estratégia respira, né? Ela começa a dar lucro em várias moedas, várias que a gente já tinha testado da outra forma. Ixi, essa aqui deu bastante prejuízo também. Mas a maioria, ó, 25% quase na Cake. A maioria das moedas que dava prejuízo antes passa a dar lucro agora. E bastante lucro considerando que é 2 meses, né, de teste que a gente está fazendo aqui. E hoje em dia você até conseguiria operar sem taxa, né? Se você for para Quantifury, por exemplo, lá você até consegue encontrar algumas criptos e algumas ações que você poderia operar sem taxa e talvez até conseguir tirar um resultado bom ali da estratégia de 1 minuto. Mas considerando que na de 5 minutos você tem lucro, considerando as taxas, então se você opera sem taxa na de 5 minutos, você vai ter ainda mais lucro. E vai ser muito mais tranquilo de operar. O setup funciona? Até que funciona, mas não da forma que eles mostram, não do jeito que o rapaz ensinou no vídeo dele. De tudo isso aqui que eu te mostrei, tem um detalhe técnico que eu não posso te esconder. O que eu te mostrei aqui foi um backtest simples dos últimos 2 meses. Deu lucro? Deu, mas estatisticamente é uma amostra muito pequena. O maior perigo de quem opera setups pré-definidos assim, opera sistematicamente, é você cair no overfit do sistema, onde o sistema opera exatamente, perfeitamente no gráfico que já existe, mas na hora de operar o mercado de fato, ele não dá lucro. Você não encontrou uma ineficiência do mercado, você só ajustou o seu sistema para dar lucro naquele gráfico específico. Então esse é um risco muito grande de quem opera sistemas assim, sistemáticos, né? Que você tem as regras exatas pré-definidas de onde você tem que entrar, onde você tem que sair. Uma curva bonita de resultado passado não garante resultado futuro. Apesar de nesse teste que eu fiz aqui eu não ter alterado absolutamente nenhum parâmetro, eu usei exatamente o que ele falou no vídeo dele, não fiz nenhum tipo de otimização no sistema, mesmo assim a gente acaba caindo nesse risco. E eu só confio o meu capital em sistemas que eu tenho uma validação muito mais robusta do que um backtest simples como o que a gente acabou de fazer aqui, que é o WFA, Walk Forward Analysis. É uma das poucas formas a gente saber se um setup não foi pura sorte ou se ele está totalmente ajustado para o gráfico passado. E eu te ensino a não cair nessa armadilha estatística nesse vídeo aqui, que está em algum lugar da tela.